no livro de 2 Reis, capítulo 5, que diz assim, no verso 20, Geazi é atacado da lepra. Então, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo que vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem? E ele disse, vai tudo bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos do profeta da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã, ser servido tomar 2 talentos. E hesitou ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos de muda de vestes, e pôs-os sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e depositou na casa, e despediu aqueles homens que fossem. Então ele entrou e pôs diante do seu senhor. E disse Eliseu, de onde vem Geazi? E ele disse, teu servo não foi a nenhuma outra parte. Porém ele disse, porventura, não foi contigo meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o carro a encontrar-te, tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele o leproso, branco como a neve. Amém, igreja? Aqui nós vemos um servo do Senhor que tinha alguém de sua inteira confiança. E muitas vezes nos é colocado em qualquer lugar que estamos servindo, seja como Senhor ou seja como servo, 2 caminhos. E Jesus, quando esteve aqui, ele falou sobre os 2 caminhos. Cabe nós escolhermos qual dos caminhos. E nós vimos que Eliseu, quando ele esteve com Elias, ele teve uma oportunidade de escolha. Ele poderia ter escolhido bens, ele poderia ter escolhido sabedoria, mas ele disse, Senhor, eu quero porção dobrada do teu Espírito. E esse mesmo homem foi acompanhado por Geazi. Mas Geazi esteve em posição com ele, que Naamã foi procurar o profeta Eliseu, e ele teve a oportunidade de servir e passar pelo caminho correto. Mas ele mentiu. Mas ele não tinha o coração voltado para um caminho de caráter. E as nossas escolhas também é assim. As nossas escolhas, os nossos caráteres, nós vamos colher frutos. E aí cabemos a nós a escolher uma porção dobrada do Espírito de Deus. Escolher um renovo. Escolher a palavra do Senhor. Mas também nós possamos escolher a lepra. Ali estava Abel e Caim. Aprenderam a servir ao Senhor. E chegaram na presença do Senhor, todos 2 com o que tinha. Mas um não tinha um coração de caráter. Não tinha um coração voltado a Deus. E quando ele esteve na presença do Senhor, o Senhor sabia.
E quando Abel chegou, ele se derramou com o melhor que tinha diante do Senhor e alegrou o Senhor. Mas quando Caim chegou, o Caim pegou aquilo que lhe restava para servir ao Senhor. E quando o Senhor perguntou a ele, aonde está o seu irmão? Ele disse, por um acaso sou eu o guardador dele? Por um acaso eu tenho que saber dele? Porque a pessoa, quando ele não tem caráter, ele mente. Ele esconde. Ele não é servo. Ele não serve o seu coração com integridade ao Senhor. Assim também foi Eva. A primeira oportunidade que Eva teve de trair os caminhos do Senhor, Eva traiu. E quando o Senhor procurava por eles, por um acaso não sabia o Senhor onde estava Eva e Adão? Sabia. Mas quando o Senhor perguntou, procurou por eles, foi para dizer a nós que muitas vezes a gente tenta esconder do Senhor, mas o Senhor conhece todas as coisas. E o próprio Senhor preparou roupa para Adão e Eva. E foi aí a primeira queda, por causa de um deslize. Um caminho que nós estamos traçando até hoje, por conta da desobediência. Aqui esteve o servo Geás. E a primeira oportunidade que ele teve de mentir, ele mentiu. A primeira oportunidade de trair, porque o coração de Geás estava em bens materiais. O coração de Geás estava na mentira. E qual foi o preço da mentira? Aí muitas vezes a gente não reflete sobre o peso das nossas atitudes. Mas em todas as oportunidades o Senhor pergunta. Aqui Eliseu perguntou, onde estava? Juro pelo Senhor que eu não saí daqui. Mas o coração de um servo do Senhor é revelado todas as coisas. E ele disse, Jesus, por acaso não sabes que o meu coração estava com você? Estava vendo quando aquele homem desceu da carruagem e foi de encontro a ti. E ele teve a oportunidade de se redimir. Dos dois caminhos ele teve a oportunidade. E muitas vezes a gente tem oportunidades de mudanças, oportunidade de fazer diferente e a gente não faz. Mas só de estarmos aqui hoje, no templo do Senhor, na casa do Senhor, em busca do Senhor, já nos faz corações redimidos. Porque ninguém está aqui se não buscasse a verdadeira presença do Senhor, por mais erros que tenhamos. Nós só não podemos agir como Acã. O Senhor diz, não traga nada daquele lugar. Mas ele viu uma capa muito bonita e ele resolveu trazer a capa. E o Senhor esteve na presença naquele arraial, naquela noite. E o Senhor disse, amanhã iremos julgar. Amanhã colocaremos na presença do Senhor. Então ele teve tempo para pensar. Ele teve tempo para arrepender. Ele teve tempo para desfazer o seu mal feito, o seu erro. Mas ainda assim, ele acreditou que enganaria os olhos do Senhor. Mas Jesus veio aqui e disse que tínhamos dois caminhos. Um seria estreito, dificultoso, mas Jesus veio e disse que o nosso fardo, que o nosso peso, que o nosso cansaço, ele iria levar. E ele nos deu um caminho para a vida eterna. E Jesus, quando esteve aqui, ele foi tentado. Ele foi tentado 1, 2,
3 vezes e mais vezes. Lá no livro de Marcos, está escrito, no livro de João, está escrito que Jesus esteve 40 dias no deserto, 40 dias tentado por Satanás. 40 dias sendo testado. Mas os anjos o serviam. Porque em meio às nossas tribulações, em meio às nossas dores, em meio às nossas dúvidas, teremos anjos do Senhor que acampam a nosso redor. E nós teremos sempre a proteção divina, a oportunidade de você bater o seu joelho no chão e dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, mas eu não quero perder a direção do caminho. E houve o discípulo que disse: e que caminho é esse? Que eu não conheço. Eu estou andando com Jesus, mas não conheço. E Jesus diz, lá em João, capítulo 14, no verso 6, diz assim: eu sou o caminho. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pastor que todas as ovelhas reconhecerão a minha voz. E a prova que nós podemos vencer todas essas tribulações, todas essas tentações de Satanás, é que Jesus estava há 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. E ele foi levado e foi tentado primeiramente com a fome. E muitas vezes a gente diz: ah, mas eu estava buscando o que comer, eu estava buscando o que beber, eu fiz isso porque eu não tinha o que comer. Mas Jesus sentiu fome e mesmo assim Jesus resistiu. E mesmo assim Jesus não fez o que Satanás queria. Aí Satanás levou Jesus no templo e queria testar Jesus. Eu vou te dar todo o poder. Eu vou te dar o poder. E Jesus, mesmo assim, Jesus resistiu. E aí ele mostrou Jesus todo mundo. E disse assim: eu vou te dar todo mundo. Tudo aqui para que você domine. Vou colocar todas as pessoas aos seus pés. Desde que você proste aos meus pés. Mas Jesus não viu. Jesus não sentiu. E Jesus não traiu o caminho do seu Pai. Quando Jesus foi batizado, o Senhor disse: meu coração se alegra com meu filho. Meu coração sabe que o meu filho vai vencer. Mas colocou perante o seu filho todas as provações, todas as tentações, todas as dores. E Jesus sabe, e Jesus viveu, e Jesus não desviou do caminho. E foi um caminho difícil. E foi um caminho de muito julgamento. E foi um caminho em que Jesus disse aos discípulos: vocês andam comigo, come comigo, ora comigo, dorme comigo e não me conhecem. Mas eu sou o caminho. E aí o discípulo disse: e se vocês quiserem, e Jesus ainda disse: se vocês quiserem ir embora, podem ir embora. E para onde, Jesus? Se o Senhor é o caminho, se o Senhor é a verdade, é a fonte de água viva, é o calento para o meu coração, é a água que jorra nas fontes da vida.
É o Senhor que me dá a salvação para a vida eterna. É o Senhor que foi preparar uma linda casa para nós. Se é o Senhor que vem nos buscar nas nuvens, se é o Senhor que me sondas, se é o Senhor que me conhece, se é o Senhor que manda os seus anjos acampar em volta de mim, se é o Senhor que está no templo à minha espera, como, Jesus, eu te deixar e trilhar um outro caminho de dor, se é o Senhor que tem preparados para mim um grande rio azul, onde eu possa tocar a tua face, onde eu possa buscar o teu Espírito, onde o Senhor torna tudo novo e me dá renovo todos os dias, onde o Senhor manda o teu Espírito nos meus momentos de tribulação, onde o Senhor prepara, nos revela o oculto e o escondido. Por que, Senhor, preparar-nos e ir buscar-nos outro caminho? Porque às vezes, Senhor, ficamos atribulados, sem saber para onde vamos, se o caminho é o Senhor. Se todas as vezes, Senhor, que eu oro a Ti, que eu desço os meus joelhos para o chão, que eu me coloque nos seus pés, o Senhor me responde. Porque o Senhor tem preparado para mim as melhores coisas. Porque se eu orar ao Senhor, se eu pedir ao Senhor em oração e eu tiver fé, eu sei que o Senhor vai me responder. Eu sei que o Senhor vai falar comigo. Em João capítulo 7 diz que se eu pedir em oração e eu ter fé, eu posso crer que já recebi, Jesus. Porque o Senhor vieste, preparaste os dois caminhos, mostraste como seguir e diz: eu sou o seu pastor e siga a minha voz. Siga Jesus. Eu te preparo, eu te honro. Eu estou com você. Eu cuido de ti. Ainda que se você passar a sombra da morte, ainda que você passar nos rios, você não se afogará. Porque esse é o Jesus dos dois caminhos. Porque aqueles que preferiram outro caminho, como Caim, o Senhor disse: muitas gerações carregarás para ti o mal. Ainda que na palavra, Jesus, que esteve aqui nesta noite, que foi lida, diz, terminou assim, e carregou para sempre aquela lepra. E o Senhor diz: eu vim te trazer um caminho novo, eu vim te trazer renovo, eu vim te trazer uma vida feliz. Como o pastor falou aqui nessa noite, seja alegre, seja forte, seja temente ao Senhor, não carregue fardos que não é seu. E que o Senhor possa dar em todos esses corações nesta noite o renovo com a certeza que nós iremos orar e vai descer fogo do céu. A certeza que os nossos inimigos estão em 400. Mas ainda assim o Senhor vai nos fazer vitoriosos. A certeza que nós vamos orar e quando nós estivermos na presença do Rei, vamos ser aprovados. Porque o Senhor disse que Mardoqueu estava naquela porta e rasgou as suas vestes e disse: e para onde, Senhor, se foi aqui que o Senhor me colocou?
Tem uma forca, Senhor, preparada para mim. Mas o Senhor usou pessoas, moveu um rei e estava sempre na presença do teu povo. Contempla o que o Senhor tem para você nessa noite. Contempla o renovo do Senhor. Coloca teu coração verdadeiramente e lembra-te nas horas das tentações, os dois caminhos. Nenhuma vez que você for para o caminho torto, para o caminho da desobediência, você vai ser honrado. Porque o Senhor, naquelas horas, tirou todas as honras daqueles que agiu com má caráter. E o Senhor mandou o teu filho e disse assim: vai lá e diz que você é o caminho, que você é a verdade, que você é a vida. E que eu estou com vocês todos os dias das tuas vidas. E que eu vou te buscar. E que você seja na terra um remanescente, porque muitas tentações irão sobre vocês. Muitas provações. Abre o teu coração e guarda a minha palavra, porque terás uma hora em que você não receberá a Bíblia para leitura, mas a minha palavra vai estar guardada na tábua do teu coração. E o meu espírito irá te lembrar todas as coisas que precisar naquela hora. E então mando meu filho, envio o meu filho para te buscar, e ele virá nas nuvens. Esteja você com as lamparinas cheias de azeite, que é o meu espírito. E naquele dia irá bradar nos céus o seu nome escrito no livro da vida. Tem um louvor que diz assim: qual destino terá a tua alma? E hoje eu fui num velório de alguém que foi passear com a gente na semana passada. E a gente não sabia o destino daquela alma, assim como nós não sabemos o destino da nossa alma na noite de hoje. Mas a certeza que se o Senhor nos levar amanhã, nós ficaremos guardados, aguardando o tocar da trombeta. E nós estaremos com Jesus, vivendo na glória eternamente. E por isso estamos o buscando aqui hoje. E o Senhor manda lhes dizer: escolha o caminho. Os dois caminhos. O caminho que vai para a perdição e o caminho que vai para a vida eterna. Se escolhermos o da vida eterna, teremos vida e vida em abundância. E sorriso em nossos rostos. E lágrimas que serão secadas pelo Pai. Então que hoje nós possamos verdadeiramente entendermos o significado da palavra do Senhor, os dois caminhos. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.